1987. Deu a impressão que você veio do Estado Novo para cá e você não abordou o Brasil antigo, o Brasil império, quando monarquista. Porque dá a impressão que você teve interesse assim, que nem falou, mais de abordar o campo estudantil, que não existia durante a monarquia. Eram poucos as pessoas que tinham acesso a estudo naquela época dentro do país. Né? Essa é uma impressão que eu tive. Eu queria saber se isso estaria reforçando a pergunta dele. Primeiro, a última questão. Eu acho que eu discordo, assim. Na última pergunta. Não, foi uma afirmação, né? De eu ter dado enfoque estudante, movimento estudantil. Bom, primeiro que o estudo ali começou em 1937, né? A primeira citação. O critério foi o seguinte: foram os artigos mais significativos que se reportar diretamente à política, né, e fazer um pronunciamento sobre isso. Segundo, isso veio de uma pesquisa a partir da base de dados que a FEB disponibiliza, onde você coloca um determinado termo e aparece todos os artigos que contêm no título aquele termo. Então, você joga política, vai aparecer todos os artigos que contêm no título no informador, isso, na revisão informador. Então, essa foi a base, né? Bom, agora sobre as questões sobre a nossa atuação política, né? Até onde vai a legitimidade, né? Eu acho que a grande discussão é do que é legítimo e do que é ilegítimo aos espíritas, enquanto espíritas, né? Atuarem politicamente. Bom, primeiro, quero colocar que eu não tenho uma opinião completamente formada a respeito. Eu acho que vai demorar um pouco, porque parece às vezes, na medida quando eu estou começando a chegar a uma posição consistente, eu vejo que não é tão consistente assim, para ser bem honesto. Então, eu acho que tem um caminho a trilhar de pesquisa mesmo, de reflexão pessoal, para chegar a um posicionamento. Né? E mesmo quando chegar, eu acho que a gente tem que estar aberto a se disposicionar, né? Porque a verdade é uma coisa que a gente não sabe como estamos com ela. Né? Não sabemos. Bom, mas para não ficar completamente em cima do muro, acho que, em primeiro lugar, vamos para o que vem na cabeça. Você colocou sobre os políticos espíritas, né? Esses políticos espíritas, eles tiveram a característica, nas que eu examinei, os Remonás, Bezerra de Menezes e Freitas Nove, né, os mais conhecidos do público, eles não levantaram a bandeira do espiritismo usando o seu poder como político. Né? Quer dizer, você pode atuar. Inclusive, Freitas Nove, eu lembro de ler um texto nesse sentido, onde ele defende que o político espírita não deve atuar em nome do espiritismo. Né? Quer dizer, então, vamos formar uma bancada espírita, né? Para defender a bandeira do espiritismo politicamente. Né? Mas, por outro lado, o político espírita tem a obrigação de incorporar os princípios morais, né, que ele adquire na vivência do espiritismo, na sua prática política. E agora, só que aí eu vejo que as questões são complexas, né, e que não é difícil de definir até onde vai essa separação. Quer dizer, você colocou a questão dos princípios, né, do espírito, que a gente fica nos princípios, mas dela não se pode inferir um determinado sistema, uma determinada forma de organização. Aí é uma coisa que eu me questiono até hoje, não sei. Por quê? Me parece assim, se a gente pegar, e aí tem alguns autores que já fizeram esse esforço, tentaram ver até onde, que inferência nós podemos tirar do que a doutrina espírita nos passa. Né? E tem um estudo muito
parte terceira do Livro dos Espíritos, né, das leis morais, e de procurar ver o que as leis morais implicam em termos de normatização do comportamento tanto individual quanto social. E, na minha perspectiva, eu acho que, por exemplo, como você colocou, né, o grupo aí da Unichamel, que você colocou, né, o trabalho, esse trabalho seria político. Na minha opinião, e na minha opinião também, existem princípios espíritas ali, eu até ia fazer essa questão, mas assim, parece que existem princípios espíritas que estão norteando essa prática. Quer dizer, ela tem uma aderência à realidade. E ela implica numa intencionalidade do que você propõe para a sociedade. Agora, o que exatamente a gente pode dizer que esse pensamento social espírita implica, em termos concretos, acho que tem que ser, aí minha opinião, acho que tem que ser um campo de discussão aberto. Porque existem posicionamentos que são colocados e que eles aparecem ou como verdade, e aí a gente não pode discutir, e aí você também fecha a legitimidade para outras opiniões. Acho que tem que ser um campo de discussão aberto. E me parece que é importante, aí sim, a partir disso, que a gente tenha a possibilidade de desenvolver o pensamento social espírita numa experimentação com a realidade. Quer dizer, você pode testar uma interpretação de um princípio espírita na realidade, numa prática, sei lá, por exemplo, no grupo ali, por que você vai trabalhar com essa metodologia, né, da discussão numa roda e trazendo determinadas problemáticas, né, que vão gerar uma transformação no comportamento daquelas pessoas e verificar o que aquilo gera na realidade delas a médio e longo prazo. Né? Aí você está testando o pensamento social espírita. Mas aí você está com um modelo quantitativo, né, de pesquisa quantitativa. A qualitativa não precisaria disso. E também a gente tinha que perguntar, se aí eu vou agir com independente do grupo, né, para a pessoa não me ver só como uma experiência. Acho que tinha já me considerando sujeito também pesquisadora desse assunto. No sentido assim, de que é uma coisa que mexe com todos nós, né? Tínhamos que perguntar o que a gente está chamando de político. Né? Você só está num partido político e escrevendo no Reformador, né? Porque uma vez, no começo de uma pesquisa, eu perguntava como as pessoas agiam na vida dela, como era o diálogo interno que elas travavam, e que aparecia o espiritismo nesse diálogo interior. Se você fosse fazer uma pesquisa com esse grupo aqui e levantar na vida deles que situações transformadoras eles viveram, você ia ver que nas situações transformadoras fundamentais, se cada um dissesse 3, pelo menos uma, eles dialogaram com o pensamento espírita. E que foi porque é uma situação de transformação. Uma situação que a pessoa passava 10 anos deprimida e vai para o centro espírita, frequenta 6 meses, resolve viver, resolve trabalhar, resolve atuar junto às lutas sociais. Um grupo que eu trabalhei, que trabalhava com moradores de rua 20 anos, ia no meio da rua, as pessoas de lá não só fizeram tese sobre isso, mas mudaram os ambientes de trabalho do Estado. Quer dizer, o que é o político? A natureza do político precisaria ser redimensionada na nossa pesquisa, na sua pesquisa, em todas as pesquisas. Porque a natureza do político que a gente pode estar falando é uma natureza muito redutora. Está no partido ou não? Está dizendo alguma coisa no jornal da FEB ou não? Essa natureza do político não se faz assim. Não é. A natureza do político é a transformação social. Eu até diria mais que o materialismo, eu concordo com aquela sua observação, mas eu sempre digo assim, para aproveitar também toda a reflexão materialista que a gente vai jogar fora, a gente diz, as perguntas que o materialismo faz são irrespondíveis, ainda não foram respondidas, porque elas perguntam por justiça social. Então vamos ouvir essas perguntas. Agora vamos ajudar com o Espiritismo a respondê-las, porque o Espiritismo não é bambambam, não é a religião, mas é uma contribuição importante. Negar-se de dar essa contribuição é que é ruim, está entendendo? Então, queria só trazer a ideia de que natureza do
político a gente está falando? De que transformações a gente está considerando políticas? Aí você podia pegar dentro desse marco do que seriam as transformações que as pessoas vivem, o que não atua, ou a minha ideia de transformação, mas aquilo que para você foi uma transformação da sua vida. Você dialogou com o conhecimento espírita nessa hora? Não dialogou prática? Sim. Pronto. Faça uma pesquisa aqui que você vai ver. Então, só um exemplo. Então, isso modifica a ideia. Primeiro, se você está pensando no político, a gente ainda está com uma visão de pesquisa muito sai de um modelo quantitativo para um modelo qualitativo, mas hoje em dia, com os paradigmas emergentes, até o senso comum faz ciência. Boa Ventura, que é o sociólogo do momento, você sabe. Então, a ideia ainda de fazer pesquisa ainda é como se o pesquisador pudesse pensar pelo outro. Né? O outro é que vai definir o que é transformador para a vida dele. É você que vai dizer o que foi político na sua vida, entendeu? Eu acho que a gente precisava, eu acho que o Espiritismo tem uma potência imensa